Quando eu disse para você no bloco anterior que estava acontecendo na manhã de hoje, logo mais cedo, uma coletiva de imprensa com delegados, peritos do delegado da Polícia Civil, peritos do Instituto Renato Chaves, aqui na delegacia, para tratar sobre aquele assunto daquele atentado, um atentado que teve aí com um candidato a prefeito em Parauapebas, e que nós iríamos trazer numa outra edição a informação, todas as informações dessa coletiva. Nossa equipe agiamente já conseguiu, já colheu lá as notícias, as informações naquela grande coletiva, e nós vamos trazer para você agora as informações de tudo que aconteceu nessa convocação por parte da Polícia Judiciária com relação à convocação à imprensa local. Meu diretor, aqui na ponta do mouse, informação na tela. Bom dia a todos, eu sou o delegado Walter Rezende Almeida, delegado-geral de Polícia Civil. A nossa presença aqui é acompanhando todos os casos envolvendo essas questões de tentativas de homicídio, de algum outro delito envolvendo entes políticos, no caso que de alguma forma tende a influenciar no pleito eleitoral que se aproxima. Passamos já por Mãe do Rio, Paragominas, do Eliseu. Ontem o diretor de polícia do interior esteve em Redenção, tem uma outra situação lá, e estamos hoje aqui em Parauapebas. Certamente que essa diligência realizada ontem, essa reprodução simulada, é uma modalidade prevista no Código de Processo Penal. Ela visa dirimir dúvidas com relação ao fato que está sendo narrado, o fato que está sendo conduzido e trazido ao bojo do inquérito policial e a dinâmica do fato em si. Quer dizer, a reprodução vai ter que ser bem coerente com aquilo que está sendo narrado, que está sendo posto nos autos, e aquilo que é reproduzido na mesma modalidade, na mesma forma em que o fato foi desenhado. Nós tivemos a preocupação de fazer essa reprodução no local, no mesmo horário, com veículos bem compatíveis, para que a gente possa, no curto espaço de tempo, dar uma resposta à sociedade com relação ao fato que ocorreu aqui em Parauapebas, envolvendo, no caso, tendo como vítima o cidadão Júlio César. A reconstituição, ela se fez necessária em razão de incoerências com relação aos depoimentos, aquilo que está sendo já constante nos autos e o que está sendo dito em redes sociais, em mídias, inclusive nacionais. Essa reconstituição vai nos permitir dar de forma exata a dinâmica, desde o início, de onde saiu o veículo, o que ele encontrou na frente, a trajetória dos disparos, aonde ele atingiu, para ver se coincide realmente com os elementos técnicos da perícia. E não apenas isso, é importante que neste momento que a gente está vivendo, eu repito, próximo a uma eleição, a gente tem que ter a cautela para que esse tipo de fato não influencie no resultado, ou beneficiando ou prejudicando alguém. A polícia tem uma função, exatamente esclarecer o fato e as verdades. É esse o objetivo da instituição. É por isso que nós estamos tendo muita cautela aqui em Parauapebas. Trouxemos os peritos do Renato Chaves, para que possam fazer o trabalho deles. Nós estamos também buscando apoio em outras instituições, Universidade Federal do Pará, estamos auxiliando em algumas diligências, e a gente espera, no mais curto espaço de tempo, esclarecer de forma muito clara o que ocorreu aqui na cidade de Parauapebas naquela data. Bom dia, meu nome é Marilúzio Moreira, perito criminal. Eu sou gerente do Núcleo de Crimes contra a Vida da Divisão de Homicídios em Belém. Nós viemos para cá com 5 peritos de Belém e 3 peritos da Regional de Marabá. No dia 28, nós fizemos uma perícia no veículo complementar com o intuito de fazer algumas simulações. E ontem, no dia 29 à noite, nós fizemos a reprodução simulada dos fatos, que tem por objetivo dirimir dúvidas sobre a forma como determinada ação ocorreu. Então, de acordo com a ação narrada, verifica-se a possibilidade das ações terem ocorrido ou não de determinada forma. Ainda há alguns exames que serão realizados em Belém, então ainda há exames complementares que nós vamos realizar durante a semana,
E após a conclusão desses últimos exames, num curto espaço de tempo, nós estaremos emitindo os laudos complementares e definitivos das perícias realizadas aqui. Esses laudos prévios, já tem alguma prévia deles? Se realmente foi algum atentado ou se foi realmente uma simulação, como muitos estão dizendo? Nesse momento a gente não tem ainda a prévia dos laudos, porque a gente depende de alguns exames que ainda precisam ser concluídos. Mas eles sairão esses resultados antes ou após a eleição? É isso que eu ia perguntar. Estamos tentando emitir os laudos o mais rápido possível. Não dá nesse momento para dizer o dia exato que os laudos vão sair, mas eles serão emitidos. Poderá ser antes ou depois das eleições? Depende muito dos exames que nós vamos realizar semana que vem. Delegado, já houve aí pelo menos que a mídia divulgou, um desencontro em depoimentos, quando um que estava com ele, o empresário, disse que os tiros foi de frente, mas o Fantástico mostrou que foram perseguidos. No entanto, os tiros estão na frente e na lateral. Há esse desencontro nos depoimentos ou foi só um engano da imprensa? Então, aí a gente não vai poder se basear no que a mídia está divulgando. Certamente, pelo que consta hoje nos autos, o que saiu no Fantástico é totalmente incoerente com o que a gente tem contido no inquérito. Ali, pelo que eu tomei conhecimento, seria um veículo pequeno, de pequeno porte, perseguindo uma caminhonete, né? E pelos depoimentos, né, foi de outra forma que isso ocorreu. A gente não sabe quem forneceu essas informações à imprensa que divulgou, né? Isso aí também não nos cabe apurar. O que é importante para nós é saber exatamente como o fato se deu e de que forma ocorreu, para que a gente possa esclarecer à sociedade o mais rápido espaço de tempo essas dúvidas. Delegado, nesse momento está se falando muito em torno da questão do fato em si. E mandantes, executores, como é que está a investigação nesta linha de descobrir os agentes desse ato? O inquérito policial, ele abre vários leques de investigação, várias linhas, né? Mas certamente que, sem abandonar nenhuma delas, a gente está também caminhando com relação à vítima, quem se beneficiaria, quem seria, no caso, a pessoa que teria algum desentendimento com ele ou coisa parecida. Mas certamente, para a gente chegar aos mandantes, a alguém que está por trás disso, a gente precisa primeiro ter a convicção nos autos de que aquele fato ocorreu. Porque vai ser difícil se chegar a um suposto mandante, a um suposto atirador, em um fato em que a perícia e os depoimentos ainda não estão compatíveis. Baseado no que foi dito, então, delegado, não se pode afirmar que se trata de um crime político, de uma tentativa de um crime político. Não, com relação a essas informações, ainda é prematuro a gente dizer. Agora, é importante que a gente esclareça exatamente como ocorreu, de que forma ocorreu. Isso tem que ser coerente, o que a perícia nos informa e os depoimentos que a gente está colhendo nos autos, além de outras diligências. Entendeu? Então, com relação à motivação, isso aí, primeiramente, tem que saber exatamente o que ocorreu naquele dia. De que forma, quem foi que estava presente, quem socorreu, onde é que foi parar o veículo depois. É isso que a gente está fazendo com essas perícias técnicas, com muita cautela, com muito zelo, para que a gente possa realmente esclarecer a verdade dos fatos, que é isso que a sociedade quer. Independentemente disso, delegado, permitam-me, parceiros, fazer mais uma pergunta. A cena do crime, o atendimento à vítima, todas as ações subsequentes ao ato modificaram a cena, prejudicando os exames, a perícia? A gente está buscando de todas as formas fazer essa reconstituição exatamente para que a gente possa ter com precisão o antes, o durante e o depois, para que a gente possa ao final chegar a uma definição. O que pode acontecer com a pessoa, com o candidato? Está previsto no Código Penal, né, uma falsa comunicação de crime que tem implicações aí jurídicas, no caso de ser comprovado isso. Isso aí não tem a dúvida. Nas redes sociais foram divulgados por essa motivação política. Vocês chegaram a ouvir pessoas aqui do município que estão candidatos também nessas eleições? As nossas investigações, várias pessoas foram ouvidas, né? Aí, com relação ao posicionamento político,
ou B, a gente normalmente não vai buscar. A gente tem busca da verdade dos fatos, né? E independente de que partido seja, né? Os depoimentos colhidos são importantes porque eles estão enriquecendo todo o complexo probatório que será posteriormente encaminhado ao Poder Judiciário. Delegado, quem participou ontem da simulação? Além do candidato? Os atores que estavam no dia do fato participaram, inclusive a própria vítima. Delegado, para encerrar, milagres à parte, tantos disparos feitos no para-brisa dianteiro de um carro, o resultado naturalmente não seria pior contra quem estava no interior do veículo? São essas incoerências que a gente vai finalizar essa semana com o resultado das perícias, né? Que certamente a gente imagina que pela dinâmica, pela velocidade do veículo, aquele tiro vai precisar realmente de um laudo pericial para comprovar o que está sendo narrado e que a perícia vai nos informar. Mas é um dado mais técnico que a gente certamente vai ter essa conclusão definitiva com os laudos que serão fornecidos agora esta semana. Então tá aí, essa é a coletiva de imprensa com os delegados, né, vindo ali da capital, também peritos do Instituto Renato Chaves, né, fazendo a simulação, colhendo evidências, informações para juntar ali ao inquérito e, consequentemente, trazer um resultado, né, um resultado próximo ou possivelmente o resultado final do levantamento todo, das informações todas, transformando aí na veracidade, na concretização do que realmente aconteceu. Agora, sinceramente, como cidadão de Parauapebas, eu esperava que essa convocação da imprensa local seria já para fringir os ovos, para fritar os ovos. Eu vou ser muito claro aqui, para fritar os ovos. Olha, foi assim, foi devido à simulação, à perícia técnica dos nossos profissionais, foi detectado isso, aquilo e tal. Nós tivemos o exame de balística, exame disso e daquilo, e aí o laudo saiu aqui, ou então o laudo sai daqui a 2 dias. Agora, ficou muito meio que, sabe, pode sair antes da eleição? Pode, mas também pode ser que saia depois da eleição, e nós não estamos falando de qualquer cidade, gente, nós estamos falando de Parauapebas, né, uma cidade muito rica, que estão envolvidos milhões de reais aí a serem administrados pelo próximo gestor, pelo gestor atual que está na pasta, né? Então, seria, no meu ponto de vista, legalmente falando, muito mais sensato ter esse diagnóstico, esse resultado, né, dessa situação logo, de maneira que viesse às claras, né? Aí fica sempre aquela interrogação atrás da orelha, foi, não foi, ou não é, e vice-presidente, pessoas envolvidas dentro do partido, fazendo uso das redes sociais. Olha, eu não comunguei, eu não comungo e tal, e aí aquilo tudo gera milhares de interrogações na cabeça do eleitorado, na cabeça do cidadão, né? E aí o que a gente menos quer é eleger ou reeleger, né, pessoas envolvidas na criminalidade, né? A gente menos quer isso, a gente quer pessoas transparentes. Então, esse demorar de sair esse laudo, ele acaba que frustra muitos pensamentos de cidadãos aqui de Parauapebas, não é? Eu acho que teria que sair antes, pelo menos uma semana antes a Polícia Judiciária viesse e mostrasse, aconteceu isso, pelos dados colhidos, pelas informações técnicas levantadas, por tudo que a gente realizou no município, nas simulações que nós fizemos, o resultado final é esse. Isso e aquilo, não é não? Aí, meu irmão, aí seria sensacional, né? Porque o povo estaria, não, realmente, né? Mas desculpa a expressão, esse chove não molha não que a polícia não esteja fazendo a parte dela no tocante a periciar, a ter a informação precisa, por isso que leva esse tempo, mas eu acho que teria que ter um gás a mais, né? Um gás a mais. Está precisando de mão de obra qualificada, pega todos os técnicos ali e mais qualificados, envolve diretamente dentro desse cenário, porque, como eu volto a dizer,
não é qualquer cidade, é Parauapebas, é milhões que estão em jogo aí a serem administrados pelo próximo gestor ou pelo gestor sendo reeleito agora, né? Então, era sensato fazer isso, é sensato fazer isso, trazer às claras a informação, desvendar dessa situação antes das eleições, quer seja 2 dias antes, quer seja 1 dia antes, mas teria que sair o laudo comprobatório de como foi, de como essa situação aconteceu. Essa é a minha opinião. E aí ficou meio que vazio, né? No meu ponto de vista. Eu posso estar errado, eu não sou o dono da razão, né? Mas no meu, não sei no seu, mas ainda vai sair, pode ser que saia, pode ser que não saia e tal, etc. Saindo depois das eleições, eu acredito que vale a pena sim, para título de justiça, mas para título de eleição, eu acho que vai ficar aí vazio. A não ser que a justiça tem suas maneiras de trabalhar, né? Vamos para frente.